Evangelho, quinta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é este homem, sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia nos entrega o 9º capítulo do Evangelho de São Lucas. E vemos hoje o vaidoso Herodes. Olha que interessante, meus irmãos. A primeira leitura de hoje nos entrega o livro do Eclesiastes, que começa com a sentença: vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol. E depois ele vai adiante, dizendo as três grandes realidades que acabam sendo paradoxais. O homem investe tanto no trabalho, no conhecimento das coisas, mas não consegue alongar o dia de suas vidas, não consegue dar a si mesmo a segurança que deseja, porque essa segurança, a vida que deseja, a continuidade na história, tudo pertence ao próprio Deus. Mas, por diversas razões, em diversos momentos da vida, o homem pode ser levado a acreditar que é possível, por seus próprios esforços, interesse e dedicação pessoal, conquistar o futuro, a estabilidade do hoje e a certeza do futuro. Bom, já o Evangelho desse último domingo nos ajudou a compreender que nossa vida e nossa história permanece nas mãos do Senhor e que é dever nosso, sim, abraçarmos o compromisso com aquilo que o Senhor nos entrega. Hoje nós estamos vendo a vida de Herodes, ou melhor, a narrativa breve do Evangelho de Lucas a respeito de Herodes. Mas ao mesmo tempo vemos um pouco da vida dele, porque Herodes é apresentado como tetrarca, o que significa que tem sobre ele a sucessão real. Então, esse é o status dele. Também o Evangelho de hoje nos fala um pouco mais sobre Herodes, dizendo que ele ouviu tudo o que se passava a respeito de Jesus. Ele também recebeu o anúncio da ação messiânica do Senhor. Olha que interessante. Da mesma forma que Mateus o recebeu. Mateus foi alcançado por Cristo. Herodes, por sua vez, queria alcançá-lo. É bem verdade que as motivações de Herodes em nada se aproximam ou se equivalem às motivações que surgiram no coração de São Mateus, aproveitando a festa de ontem, para falarmos. Mas também fala o Evangelho de hoje não só do status social de Herodes, não só que Herodes recebeu o anúncio a respeito das boas novas realizadas pelo Senhor, e não caiamos em confusão, dizendo: Padre Fábio, mas ele ouviu falar a respeito de Jesus, ele não esteve com Jesus. Por isso não podemos tributar um vigor ou uma possibilidade de vigor de fé maior, por isso não podemos tributar que tenha sido ali uma possibilidade, ou seja, que esse anúncio, que esse ouvir falar das coisas de Jesus tenha sido para ele de fato uma ocasião de conversão. Alto lá, não pensa assim, porque o centurião romano de Cafarnaum não nos deixa em equívoco. Ele não esteve com o Senhor, mas ouviu falar do Senhor e imediatamente acreditou ao ponto de ser como nós conhecemos a narrativa
dele não se apresentar, mas enviar, né, no Evangelho de Lucas, representante, no Evangelho de Mateus, o seu servo, não, aliás, o contrário, para que fosse apresentado a Jesus o seu pedido, e o seu pedido foi apresentado como uma certeza, né? Então, ele não teve o contato direto com Jesus, ouviu a respeito do Senhor e acreditou. Então, de fato, quando o evangelista nos diz que Herodes ouviu tudo o que se passava a respeito do Senhor, Herodes também teve a possibilidade de acreditar. Entretanto, o coração dele fica perplexo. Então temos aqui a posição social do rei, seu papel na sociedade. Que ele recebeu o anúncio, nós o sabemos, e depois, sendo ele o rei, o anúncio vem sempre com todos e o máximo de detalhes possíveis. Ele tem a possibilidade de colocar pessoas que o informem sobre isso. Então ele recebeu o anúncio, mas em seu coração não despertou a esperança, em seu coração não despertou a fé, em seu coração não despertou o arrependimento, como nós vamos ver, né? Mas a perplexidade, ou seja, o que é isso que eu estou ouvindo falar? Então, o coração de Herodes não encontra a fé e a esperança, mas encontra a perplexidade. Então, o seu sentimento diante do Senhor é um sentimento de perplexidade, de quem foi surpreendido por uma realidade não esperada. Mas essa surpresa não é uma surpresa que o leva na direção de um bem maior. O leva a uma confissão. Uns dizem que é João, que morreu e ressuscitou, e outros que é Elias que apareceu, e outros ainda, então aquelas vozes, como nós sabemos, mas enfim. E o que diz Herodes? Olha que interessante se pegamos esse paralelo, né? Um diz isso, um diz aquilo outro. E vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou o Senhor assim para Pedro. E Pedro não teve dúvida e respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uns dizem isso, uns dizem aquilo outro. E tu, quem dizes que eu sou? E o centurião romano não teve dúvidas. Tu és o Senhor onipotente, que tudo podes e comanda. A Herodes, uns dizem isso, uns dizem aquilo, outros dizem aquilo outro. E Herodes, porém, disse: A João eu o mandei matar, o mandei decapitar. Então, diante disso vem o reconhecimento, ou seja, de uma culpa, uma confissão. Eu mandei matar, mas não vem um arrependimento por isso. Eu mandei decapitar João Batista. Quem é esse, portanto, de que ouço tais coisas? E aqui se ativa a curiosidade, o desejo de saber, não para tomar parte naquilo que essa novidade traz e comunica, mas para contê-la de alguma forma. Como assim, Padre Fábio, contê-la? Bom, a realidade de João, a pregação de João Batista, também foi conhecida por ele. Mas Herodes se constrangia e não queria tomar parte na pregação de João Batista, e de alguma forma pensava em contê-la, mas sempre com receio do que esse ato poderia gerar contra ele mesmo, Herodes. Então não o fazia. Até o dia em que se viu, digamos assim, encurralado e finalmente conseguiu conter João Batista. Teve força para realizar o mal que não, entre aspas, não desejaria tão rapidamente assim. Então, o seu coração se apressou na hora de decidir e de escolher pelo mal que já havia em algum momento ambicionado. E aqui, mais uma vez, a curiosidade não está relacionada a esse senso da busca pelo Senhor. Como, por exemplo, digamos assim, a curiosidade de Zaqueu, que querendo ver Jesus, sobe numa pequenina árvore
para poder olhá-lo lá de cima, ele que era tão baixinho. E ao cumprir esse ato, Zaqueu não está dando margens à satisfação da sua curiosidade, mas de tudo o que ouviu a respeito daquele homem, ele quer de alguma forma estar com ele. Tanto que o Senhor, vendo Zaqueu, lhe diz: hoje eu estarei em sua casa. Poderíamos dizer que o Senhor desvendou o coração de Zaqueu, o desejo do coração dele. Mas aqui, Herodes queria vê-lo para poder compreender o quanto seria preciso conter esse outro, que se faz mais do que João Batista, na mesma direção de João Batista, seguramente tem muito mais ali dizer sobre a mudança de vida que ele precisa admitir. Por isso a curiosidade de Herodes, o desejo de ver Jesus, não é aquele de tomar parte com ele. Lucas coloca aqui no 9º capítulo esse episódio que será recuperado mais tarde, quando Jesus é levado à presença de Herodes, e Herodes o despreza por tudo aquilo que vê e o trata com todo o pouco caso possível. Banaliza tudo aquilo que faz o Senhor e não lhe atribui nenhum tipo de estima, pelo contrário, o despreza de uma forma a deixar claro que o seu poder e a sua autoridade nada tem a ver com o seu reino, o reino de Herodes, e com o poder e a autoridade sua, tanto que ele despreza e diz: não encontro nada nesse homem, manda ele de volta a César. Então aquilo que aqui poderíamos dizer que permanece discretamente velado, mais adiante, durante a paixão do Senhor, vai se tornar evidente e explícito. Em todo caso, infelizmente, o coração do rei, depois de tudo que lhe foi oferecido da parte de Deus, não acolhe a salvação. Como isso é duro, porque a gente não pode ignorar que estamos lendo no Evangelho de hoje, parece que da interpretação que estamos fazendo, parece que estamos lendo a causa de condenação de Herodes, Herodes está se condenando cada vez mais. Sim, mas esse é o contraponto de quem não aceita a salvação que é oferecida. O Evangelho de hoje nos fala do quanto Deus é bom e misericordioso por Herodes. Como assim, Padre Fábio? Depois de tudo que ele fez a João Batista, o Senhor ainda faz com que o anúncio da boa nova de seu filho chegue aos ouvidos de Herodes. Faz com que o anúncio da boa nova trazida por seu filho interesse de alguma forma o coração do rei. Mas o coração do rei é de tal modo duro e distante de Deus que não consegue, ou melhor, não quer, porque não consegue dar um senso de passividade, como se fosse vítima ele. Não, mas aqui o rei, e como vai ficar claro depois na continuidade do Evangelho, o rei não quer acolher aquilo que o Senhor lhe propõe. A perplexidade é um sentimento claro, que deixa muito evidente qual será a sua atitude depois. A atitude de quem vai tentar de alguma forma conter o que está acontecendo. Como o padre falou ainda há pouco, se esse faz coisas ainda maiores do que aquelas que João fez, se esse ensina na mesma direção que João, não se esqueçam, Jesus começa da outra parte do Jordão, também realiza o batismo, daí os discípulos de João veem Jesus batizando, enfim. Esse está seguindo a estrada de João e está indo e fazendo coisas maiores do que aquelas que João fez. Com certeza tem coisas maiores a me dizer e eu não quero ouvir. E eu não estou disposto a aturar isso. Então, meu Deus, como Deus foi bondoso com Herodes, dando-lhe uma e outra chance, insistindo uma e outra vez. E depois, como se não bastasse
levou seu filho flagelado diante dele, para que ele pudesse, vendo, converter-se. Mas ali, Herodes o desprezou e o entregou de volta a Pilatos. E nem por isso o Senhor deixou de oferecer-se em sacrifício de amor ao Pai, também por Herodes e por cada um de nós. Como é grande, meus irmãos, o amor do Senhor por nós, como é grande e infinito o amor do Senhor por cada um de nós, como Deus deseja que as almas se salvem. É escandaloso esse desejo de Deus pela grandeza. Nossa! E o rei tudo jogou fora, tudo. Senhor, dai-nos a graça de não perdermos uma ocasião de salvação que o Senhor nos entrega. Dai-nos a graça, Senhor, de nos arrependermos sempre pelos nossos pecados, de reconhecermos a nossa condição. Dai-nos a graça, Senhor, de ouvirmos sempre o anúncio da boa nova dos céus. Dai-nos a graça, Senhor, de termos um coração capaz de provar a esperança, um coração cheio de fé. Dai-nos a graça, Senhor, de poder declararmos o Seu nome e que Tu és o Senhor. Dai-nos a graça, Senhor, de encontrarmos contigo a cada dia, como ontem falávamos, de tantos modos e maneiras o Senhor vem ao nosso encontro. Dai-nos a graça, Senhor, de poder termos o vigor para caminhar em nossa vocação, de maneira que possamos caminhar junto contigo, na direção que o Senhor caminha e não numa direção contrária. Que o nosso coração se una intimamente aos desejos do Teu coração, Senhor, e que a nossa vida permaneça na Sua para sempre, como permaneceu a vida, por exemplo, de nossos irmãos da legião tebana. Hoje a Igreja traz a memória de São Maurício e de todos os combatentes da legião tebana. São Maurício era comandante, essa é uma história do terceiro século. Ele era comandante de uma famosa legião pelo seu heroísmo, coragem e pelos grandes combates militares que desenvolveram em vários lugares, sempre batalhas marcadas por uma atitude heróica dos soldados, mas sobretudo uma atitude, se é que podemos dizer até certo ponto, né, digna, enquanto militares em ação militar de conquista e de batalha contra outros povos. A característica dessa legião, vinda da região do Egito, é que haviam conhecido o testemunho dos primeiros cristãos daquela região egípcia. Ali vão começar os grandes padres da igreja egípcios, eles vêm exatamente desse período. Então, esses homens de alguma forma conheceram a fé e começaram a caminhar como militares do exército romano, mas crendo no Deus cristão. Até que, com o império de Diocleciano, que aumentou significativamente a perseguição aos cristãos, chegou o tempo em que, alojados na região que hoje corresponde à Suíça, então estavam em combate numa parte norte da Europa, foram alcançados pelo decreto do comandante supremo que todos os soldados fizessem a renovação pública de adesão e de adoração aos deuses de Roma. E não apenas Maurício, que era o chefe comandante da legião, mas a inteira legião, em fidelidade e comunhão com o seu comandante, eles que todos eram cristãos, nenhum deu um passo atrás. Todos eles rejeitaram aquela atitude e, como ato disciplinar, para tentar intimidar os demais, todos eles foram levados à execução sumária. E assim, praticamente,
A inteira legião de soldados foi executada e entregaram a vida em nome do Senhor, pela fidelidade a Cristo Jesus. Peçamos a intercessão de nossos irmãos mártires para que nos ajudem nas situações mais adversas a permanecermos firmes no Senhor. Que o nosso coração que abraçou Cristo caminhe com Ele por toda a nossa vida, sem jamais nos separarmos do seu grande amor. E intercedamos hoje, junto com os nossos irmãos mártires, como falávamos ontem, é importante, né? Esse dado da realidade do martírio. Rezemos de maneira particular por todos aqueles que ainda estão vivendo uma experiência como aquela de Herodes, ou seja, a quem o Senhor oferece tantas graças e ocasiões para redescobrir a fé, para renovar a esperança, para conhecer o anúncio de Jesus, para ter o desejo de segui-lo e deixam de lado, deixam escapar. Peçamos ao Senhor, com a intercessão dos mártires, que muitos dos nossos irmãos e irmãs que estão sendo encontrados pelas graças do Senhor abracem essas ocasiões e vivam em comunhão com Ele e vivam um caminho de autêntica conversão e de grande vigor de vida cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Maurício e seus companheiros mártires e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.